Aleluia, aleluia. Vamos abrir a nossa revista na lição de número 9, 30 de agosto de 2020, o título Como vencer as oposições à obra de Deus. Como vencer as oposições à obra de Deus. Esse é o título da nossa lição de número 9. Nosso texto áureo está em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. E a nossa verdade prática, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Deus é maior. Aleluia, aleluia. Agora a nossa leitura bíblica em classe é uma leitura extensa. Está em Neemias, capítulo 4, do 8 ao 20, e depois dois textos em 1 João. 1 João 4:4 e 5:5. Vamos lá. Primeiro vamos ler Neemias 4, 8 a 20. Eu estou aqui buscando uma distância certa aqui, porque como ficou escuro, agora veio a claridade e eu não gostaria de usar o óculos. Vou tentar, vamos lá. Se eu começar 1 João 4, trupicar demais aqui nas letras, eu vou ter que apelar para os outros dois olhos, né? Vou tentar, vamos lá. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta
estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. 1 João 4:4 e 5:5, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Bondoso e maravilhoso Pai. Oh Deus, a Tua palavra é uma glória. Oh Deus, dá-nos apetite pela Tua palavra, igualzinho quando nós estamos diante da comida que nós mais gostamos. Porque quando a gente vê a comida que a gente mais gosta, e quando a gente cheira a comida que mais gosta, a boca saliva mais, a adrenalina sobe, e nós nos abrimos para comer. Pai, que o mesmo aconteça em relação à Bíblia. Quando nós estivermos diante da Bíblia, nosso espírito possa saltar de prazer, porque ele sabe que receberá todas as vitaminas espirituais para sermos fortes e firmes na presença do Senhor. Pai, livra-nos de sermos prontos somente para a comida que perece, e sermos vagarosos e preguiçosos para a comida que permanece para sempre. Livra-nos, Pai, mas dá-nos cada vez mais apetite pela Bíblia, dá-nos cada vez mais disposição em comer a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra tem poder para nos salvar, a Tua palavra, Senhor, ela é tudo o que precisamos para uma vida plena e vitoriosa aqui na terra. Por isso, Deus, eu Te louvo pelos que amam a Tua palavra. Eu Te louvo pelos que gostam de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, argumentar sobre a Bíblia, evangelizar a Bíblia e principalmente praticar a Bíblia. Mais uma vez, Pai, nos ajuda a praticarmos a Tua palavra, para que assim fazendo sejamos muito mais que vencedores todos os dias da nossa vida. Amém. E glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, irmãos que estão aqui no templo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está chegando certinho no YouTube, fez tudo ok. Glória a Deus pela sua vida em casa também. Vamos então estudar a lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando paralelamente o livro de Esdras e o livro de Neemias. O contexto aqui é o da reconstrução dos muros e do templo em Jerusalém, pós-exílio babilônico, quando liderados por Esdras e Neemias, o povo de Deus retorna a Jerusalém, às terras de Judá, e tem esta missão de reconstrução, de reavivamento. E com base nesses livros, então, tivemos esta reedição, o que estamos chamando de uma série especial, um trimestre especial, quando estamos revendo uma lição ou um trimestre que foi estudado em 1993 e que é comentado pelo saudoso pastor Eurico Bergstein. Muito bem, então estamos estudando sobre o tema geral, despertamento, reavivamento, a importância de nós estarmos com a nossa vida espiritual a pleno vapor. E hoje nós vamos estudar sobre como vencer as oposições à obra de Deus. A nossa lição está dividida em 3 tópicos principais. Número 1, qual
a procedência destes ataques. Qual a procedência destes ataques? Tópico número 2, o inimigo procura atingir a nossa fé. E número 3, o último então tópico, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Então é sobre esses assuntos aqui, subordinados ao tema principal da nossa aula, como vencer as oposições à obra de Deus, que nós vamos desenvolver a partir de agora. Serão 55 minutos aí voltados para essa lição. Inicialmente, eu preciso lembrar a todos os alunos e alunas que oposição à obra de Deus não é nenhuma novidade, não é uma coisa nova. Na verdade, Deus enfrenta a oposição antes mesmo do planeta Terra ter sido criado. Antes mesmo de Adão e Eva existir na Terra, Deus já enfrentava oposição. A oposição a Deus e a sua obra começou muito remotamente. Lá no princípio de todas as coisas, nós temos o relato do surgimento de uma oposição a Deus. Então, nós precisamos entender que a obra de Deus, que Deus e a sua obra, sempre enfrentará oposição. Sempre, certo? Claro que existe uma data de validade para isso. Vai haver um tempo, e é isso que a gente está estudando em escatologia, em que os opositores serão presos em cadeias eternas, onde vão permanecer para sempre ali, e aí, presos, não poderão mais fazer oposição nem a Deus e nem ao seu povo. Tá? Mas isso é para o futuro. Hoje, Deus, na sua soberania, deixa os opositores soltos. Eles estão aí, eles estão trabalhando muito, ok? Então, é necessário que a gente entenda que o diabo, o adversário, o opositor, é o inimigo cruel e oportunista que se levanta tudo quanto se chama Deus, tudo que se chama obra de Deus. Então, a oposição tem origem em Lúcifer, a oposição tem origem em Satanás. E atenção, pega. O que a oposição quer? O lugar de. Qual o principal objetivo da oposição? Ok? Foi isso que Lúcifer quis, tomar o lugar de Deus, tomar o trono de Deus, ocupar o lugar de Deus, certo? E aqui um pouquinho de escatologia, quando o anticristo estiver reinando sobre a terra, o que ele vai fazer em Israel? Ele vai se sentar no trono, no templo dos judeus, querendo ser Deus. Então, a oposição essencialmente é a tentativa de tomar o lugar de. Então, todo opositor, ele declarando isso ou não, a sua intenção é tomar o lugar de, ocupar o lugar de. Seja para ele, seja para seu genro, seja para seu neto, seja para seu sobrinho, seja para seu filho, seja para o seu amiguinho, seja para os seus comparsas, o opositor sempre vai querer o teu lugar. Vai querer derrubar o servo de Deus, os servos de Deus, para ocupar o lugar dele. Ok? É importante que você entenda isso,
Se você entender isso, a gente dá um grande passo, a gente dá um avanço na nossa aula de hoje. Então, diga depois de mim: é impossível não enfrentar a oposição. É impossível. É impossível. Tá? É impossível não enfrentar a oposição. Você não quer enfrentar a oposição, você vai ter que desaparecer da terra. Você vai ter que morrer. Enquanto a gente viver, haverá oposição. Certo? Então, é importante que você entenda isso. Então, primeiro, é impossível não enfrentar a oposição. Depois, diga depois de mim: nós precisamos enfrentar a oposição e não fugir dela. O que a oposição precisa? Oposição precisa de enfrentamento. Se os opositores não forem enfrentados, eles tomarão contas. Estratégia de guerra. Qual é a maior arma para vencer o inimigo? Qual é a maior arma? Atacar. Certo? Atacar é a melhor arma. Nem que seja num contra-ataque fulminante. Um só. Pode ser um só, mas é um contra-ataque. Certo? Então, nós precisamos entender que a oposição precisa ser enfrentada. Já dizia minha mãe, quanto mais a gente abaixa... Muito bem, diga depois de mim: precisamos usar as armas certas contra os opositores. Isto. Nós precisamos, e eu vou falar na lição, que uma das armas certas contra os opositores é não nos rebaixar ao nível deles. E também, por último, agora nessa introdução, nós precisamos tirar proveito da oposição. O que nós precisamos? Então, em vez de ficar lutando no sentido de, tem oposição, Não, oposição sempre terá. O que a gente precisa fazer? Com sabedoria, tirar proveito disso. Os opositores talvez não saibam, mas eles nos fazem orar mais. Eles fazem a gente jejuar mais. Eles fazem a gente vigiar mais. Eles fazem a gente ter mais cuidado. Então nós precisamos tirar proveito disso. E, em certo sentido, dizer: Pai, eu te dou graças pelos opositores. Você já fez isso? Nunca fez? É a hora. Baixa aí a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, muito obrigado pelos opositores. Obrigado pelos inimigos, Senhor. Eles são uma bênção, porque eles nos fazem lembrar que nós dependemos de Ti, que o Senhor peleja por nós, que o Senhor nunca perdeu batalha, e enquanto nós estivermos escondidos em Ti, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus, te damos graças pela oposição. Aleluia! Glorificado seja para todos sempre o nome maravilhoso de Jesus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7, está escrito que Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de covardia,
Mas que espírito Deus nos deu? Ele nos deu espírito de fortaleza, Ele nos deu espírito de poder, Ele nos deu espírito de amor, Ele nos deu espírito de moderação. Você pode glorificar o Senhor pelo espírito que Ele nos dá. O que os opositores precisam? Precisam de um povo covarde, precisam de um povo medroso, precisa de um povo que se amedronta diante das estratégias dos opositores. Mas glórias a Deus, que Deus não nos deu o espírito de medo. Bendito seja para todos sempre o seu santo nome. Então, meu irmão, pelo amor de Jesus, no dia em que você se alistou no exército de Cristo, no dia em que você se alistou no exército de Cristo, Ele não te deu um guarda-sol, um óculos de sol, um protetor solar e uma cestinha cheia de maçãs, laranjinhas e sanduíches, porque Ele não te chamou para um piquenique na praia, Ele te chamou para uma guerra. Então, no dia em que você foi alistado no exército de Cristo, Ele te entrega uma armadura cristã. Quem é que se dá mal na vida cristã? Quem quer guarda-sol, quem quer óculos escuro, protetorzinho solar, piquenique, festinha. Esses são os fracassados no reino de Deus e na obra de Deus. Quem são os vencedores? Os bons soldados de Jesus Cristo, que quando militam como quem não se embaraça com os negócios dessa vida. E por que faz isso? A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Tem bom soldado aqui? Tem bom soldado? Então glorifica o Senhor. Tem bom soldado em casa? Tem bom soldado em casa? Aleluia. Ponto de número 1. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que nós não lutamos contra carne e sangue. Então, tenha em mente sempre atacar o problema, nunca os seres humanos. O que nós devemos atacar? Nunca os seres humanos. Seres humanos são usados, ou por Deus ou pelo diabo. Seres humanos são usados, ou por Deus ou pelo diabo. Vou dar um exemplo. O gadareno. Quando Jesus libertou o gadareno, eu pergunto para vocês, era outra pessoa? Era outro DNA? Era outro nome? Mudou a idade dele? Não. Era a mesma pessoa. O que Jesus tirou dele? O mal. Ele fazia o que ele fazia porque demônios lhe impulsionavam a fazer aquilo. Agora, sem demônios e com o Espírito de Deus, ele tem outras atitudes. Então o que a gente tem que entender? Que pessoas que hoje são nossos inimigos, amanhã podem ser nossos melhores amigos. Se eles experimentarem libertação do capiroto. Porque quem faz oposição à obra de Deus, não se dá conta que está fazendo oposição contra Deus. Não tem noção disso, não tem consciência. Ela acha que está fazendo oposição a uma pessoa. E nós não podemos cair na mesma cilada. Nós não podemos cair na mesma idiotice. Então a gente tem que sempre entender que a gente tem que lutar contra os espíritos malignos que estão atuando nas pessoas. E quem é que o diabo não usa? A nossa mãe? O nosso pai? A nossa esposa? O nosso marido? Os nossos filhos? Quem é que o diabo não usa?
Meu querido, minha querida, para te derrubar, ele vai usar quem for preciso. Então, para te derrubar, se ele precisar usar a tua esposa, ele vai usar a tua esposa. Ele vai usar o teu marido. Ele vai usar os teus próprios filhos. Ele vai usar os teus melhores amigos. Ele vai usar as pessoas que você mais investe nelas. Se for para te derrubar, é isso que ele vai fazer. E o que nós precisamos estar atentos? Que a nossa luta não é contra RG e CPF. Não é contra brancos, negros, altos, magros, gordos, baixos. Não, não, não. A nossa luta é contra demônios, contra espíritos, hostes, potestades, forças do mal, que atuam nas pessoas, quer elas estejam conscientes disso, quer elas não estejam conscientes disso. Outro exemplo, Pedro. Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? Uns dizem isso, outros dizem aquilo, outros dizem que Pedro disse assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, quem te revelou isso não foi carne e sangue, isso aí não veio da tua mente. Isso aí foi meu Pai que te revelou. No mesmo contexto, no mesmo, Jesus encerra esse assunto e diz: só que é o seguinte, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, mas eu vim para morrer. Eu vou ser crucificado. E Pedro disse: aqui, Senhor, tu vai ser crucificado, tu vai morrer coisa nenhuma. O que Jesus disse? Veja só, a consciência que Jesus tinha de que uma pessoa pode ser usada por Deus e pode ser usada por diabo em questão de minutos. Mas ele atacou Pedro, pessoa, RG, CPF? Não. Primeiro ele falou: foi o Pai que te revelou, você foi usado pelo meu Pai, rapaz. Daqui um pouco ele diz: ei Pedro, vigia na terra, meu filho. Você está sendo usado pelo diabo, cara. É o diabo que não quer que eu vá na cruz. Mas é o seguinte, eu vou morrer. Porque eu vim para morrer. Eu vim para dar minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, a gente tem que ter esse cuidado. Você está falando com uma pessoa e daqui um pouco você está falando com o diabo. Você está falando com uma pessoa e daqui um pouco você está falando com Deus. Por isso que a Bíblia diz: olha, cuidado, alguns que hospedaram pessoas, na verdade hospedaram, então, a qualquer momento Deus pode usar qualquer pessoa para falar com a gente. E a qualquer momento Deus pode usar o diabo para nos afrontar. Então fecha os olhinhos, vamos orar. Querido Pai, diante desta verdade tão importante, só nos resta te pedir uma coisa: discernimento de espíritos. Pai, deixa nós viver até domingo que vem para a gente estudar sobre provai os espíritos. É a lição de número 10. Provai os espíritos. Ah, Deus, nós precisamos ter essa capacidade de discernir, Pai, quem está usando as pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus, dá-nos discernimentos. Quantos podem dizer amém? Para dar uma tranquilizada para você, deixa eu te falar que eu já fui usado pelo diabo também, viu? Vai ficar pensando que, né, meu Pai do céu, esse homem. Não, não. O diabo já usou minha boca também. Já fui usado pelo diabo. Por isso que a gente tem que vigiar extremamente. Porque o desejo de Deus, e espero que seja o nosso, é ser sempre usado só por Deus. Amém?
Aleluia, aleluia. Vamos ler 1 Pedro 5:8, vamos ler. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo está lá na praia tomando banho de sol, despreocupado de nós, miando que nem um gatinho. É isso? Parece que é para alguns crentes. Alguns crentes são tão vacilões que parece que é o que está escrito. Mas não é isso. O que está escrito? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda. E por que ele não está ao redor? Não é porque ele não quer. Por que ele não está dentro de nós? Não é porque ele não quer. É tudo que ele sonha, usar nós. Sabe qual é o maior propósito de Satanás com a gente? É nos usar. Ele tem uma inveja que nós somos usados por Deus. Você não tem ideia da inveja que ele tem de nós sermos templo do Espírito Santo. Ele tem uma inveja terrível de nós sermos usados por Deus. Então o que ele quer fazer? Ele quer nos usar. Então ele está onde? Ele está o mais perto que ele pode. Objetivo de Satanás, morar dentro de nós. Certo? Então nós temos que vigiar, porque ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa travar. Então, qual é a nossa missão? Usando a armadura cristã, é resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes. Ficar firmes. Então, nós precisamos entender que a nossa missão não é fugir da luta, mas é enfrentar a luta, é guerrear, aleluia, crendo que o que nós estamos fazendo é o que disse o apóstolo Paulo. Ele adjetivou o substantivo combate. Ele adjetivou o substantivo combate. Ele disse que o substantivo combate é um bom combate. Sim ou não? Bom combate? Combati o tempo todo, irmãos. Paulo combateu. Só que para ele o combate era, por quê? Porque ele tinha certeza que enquanto ele estivesse em Cristo, era mais do que vencedor. Então não se preocupe com o diabo, preocupe-se em estar em Cristo. Se você está em Cristo, a vitória é nossa. O foco tem que estar em Cristo, o foco tem que estar em Cristo, o foco tem que estar em Cristo. Se eu permanecer em Cristo, já era para o diabo. O diabo só vai poder me usar e fazer alguma coisa contra mim se eu deixar Cristo. Enquanto eu estiver em Cristo, ele nem me tocar pode, se meu papai não permitir. Ele pode tocar em você? Não. O maligno não nos toca. Por quê? Porque nós nascemos de Deus. Porque Deus habita em nós. E se Deus permitir que o diabo toque em nós, é para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem entende, glorifica o Senhor, por favor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, vamos batalhar pela fé, usando as armas espirituais. Por quê? Só elas atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar para o inimigo. Certo? Levam-nos a dar lugar para o inimigo. Então que Deus nos ajude a abrir mão das armas carnais e usar as armas
espirituais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, a nossa luta é contra espíritos malignos, o reino das trevas governado por Satanás. Ponto de número 2 da nossa lição. O inimigo procura atingir a nossa fé. Quais as estratégias que ele usa? Número 1, vamos dizer desprezo, vamos dizer desprezo. Ele gosta de desprezar. Lá está escrito em Neemias 4:2, que fazem estes fracos judeus? E que aí estavam desprezando o potencial deles, liderados por Esdras e Neemias. Desprezo. Há um exemplo aqui dado quando Moisés envia os 12 espias até Canaã. E, lamentavelmente, 10 dos espias, ao verem os gigantes, eles se sentiram fracos, incapazes, impotentes de vencer aqueles gigantes. Eles se sentiram desprezados, diminuídos. Somente Josué e Caleb tiveram uma posição diferente. Então veja que é uma estratégia de Satanás, o desprezo. Número 2, subponto número 2. Outra estratégia de Satanás é o escárnio, é o deboche, a zombaria. Eu estava estudando essa lição e Deus me trazia à memória experiências que eu tive de pessoas que debocharam. Estou falando aqui, vem elas, rindo assim com deboche, gargalhando. Uma vez, um debochado disse, esse piá, coitado desse piá. E ria, e zombava. Então é uma estratégia de Satanás. Agora, qual deve ser a nossa postura? Satanás, ao escarnecer, ao debochar, ao zombar, ele espera que nós desanimemos. Então é uma estratégia de Satanás nos provocar desânimo. Mas nós, como bons soldados de Jesus Cristo, precisamos enfrentar o deboche. Enfrentar o deboche. Enfrentar o escárnio. Enfrentar a zombaria, o desprezo. Ponto 3, nós vamos estudar como. Agora não. Vamos para outra estratégia do inimigo. Subponto 3. Ele usa como estratégia falar da grandeza da obra de Deus. Ei, vocês nunca vão conseguir fazer isso. É muito grande para vocês. É muita areia para o caminhãozinho de vocês. Vocês não vão conseguir. Então está escrito, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Então, diante do trabalho árduo do dia a dia, eles ficavam mostrando, olha lá onde vocês têm que chegar, ó. Olha lá onde vocês têm que chegar, ó. Vocês nunca vão chegar lá. Tentando fazer com que os trabalhadores desanimassem. Pá, é mesmo, é muito grande, eu não vou conseguir. Ah, olha só, olha, não, isso nunca vai acontecer. É uma estratégia de Satanás. E em relação à obra de Deus, eu pergunto, até onde vai a minha capacidade? Até onde vai a minha capacidade? A minha capacidade vai até onde os meus olhos vão. Por isso que eu gosto de pregar. Acho que não preguei aqui em Vacaria ainda. Quem é você? Águia ou galinha? Quem é você? Águia ou galinha? Qual é a visão da galinha? Lateral.
e muito fraca. Por isso que ela passa a maior parte do tempo ciscando, buscando coisas do chão, porque a visão da galinha é fraquíssima e lateral, ela não enxerga quase nada à frente. Qual é a visão da águia? A 3 quilômetros, 3.000 metros, ela enxerga um coelho. Onde é que vai a minha capacidade? Até onde alcançam os meus olhos. A obra era grande? Aonde é que estavam os olhos de Neemias? Nas dificuldades para chegar até o fim da obra? Os olhos de Neemias estavam em Deus. Onde é que estavam os olhos de Davi quando o gigante apareceu? 1 metro e... o que ele tinha? 1,60 m no máximo? Máximo ele tinha 1,60 m. E o gigante? 3 metros e tanto. E o gigante tentou chamar atenção para ele. E Davi não está olhando para ele. Davi está olhando para Deus. Aqui o miserável. Você vem aí a mim com essa grandeza tua aí. Só que é o seguinte, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E daqui um pouquinho eu vou cortar a tua cabeça, ô miserável. Onde é que estava a visão dele? Onde é que estava a visão de Josué e Caleb? Josué e Caleb fitaram os olhos nos gigantes? Eles disseram, tem gigante. Tem. Eles não estão mentindo. Tem gigante lá. Mas subamos animosamente, porque o Deus que disse que nós ia tomar posse da terra, Ele vai nos entregar os inimigos nas nossas mãos. Subponto 4. Estratégias do inimigo. Hoje, a mais utilizada por ele. Hoje, a estratégia mais usada pelo inimigo. Subponto 4. Os boatos e as mentiras. Os boatos e as mentiras. Por que hoje é a maior arma que ele tem? Porque esse mesmo sistema que permite que tenha pessoas agora escutando essa palavra, e isso é muito bom, esse mesmo sistema é utilizado para atacar a igreja, para atacar os pastores, para atacar o povo de Deus e para lançar tudo que é boataria, tudo que é mentirada contra os servos de Deus. Então, se a Bíblia é uma espada de 2 gumes, a internet também o é. Então os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava depor o rei, ir contra as autoridades, ele queria tomar o lugar, mas isso era o que eles queriam, e não Neemias. Neemias e Esdras só queriam ver a casa do Senhor de pé, só queriam ver o culto do Senhor novamente acontecendo, eles só queriam que a glória de Deus voltasse a descer sobre eles, só isso que eles queriam. Mas qual era a calúnia? Ele está fazendo isso aí porque ele quer ser o rei, ele quer ser o tal, ele quer ser o maior. Meu Deus, mas eu quero louvar o Senhor. E assim como eu lembrei antes de deboche, eu lembrei de uma vez em que diante de uma situação eu comecei a rir. E o meu pastor ficou apavorado. Paulo, por que você está rindo? Eu disse, pastor, porque Mateus capítulo 5, verso 11 e 12 diz que quando mentindo disserem toda sorte de mal contra nós, por causa de Jesus, a gente deve se alegrar. Então, pastor, com todo respeito, eu só estou obedecendo a Bíblia. Porque eu disse para ele, quando o Senhor me passar a palavra, eu vou provar que o que esse miserável está dizendo é mentira.
Então já estou me alegrando, obedecendo a Bíblia por antecedência. E aqui vai uma dica. Pega aí. Compartilhar calúnia e mentira é o mesmo erro de quem é a fonte da calúnia e da mentira. Você pegou ou não pegou? Você compartilhar mentira é o mesmo erro de quem fez a mentira. É crime. É crime a calúnia, é crime a difamação, é crime o perjúrio, a mentira. Agora, é crime também compartilhar a calúnia, a mentira e o perjúrio. Então, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar, nós precisamos dos filtros. É verdade? Edifica? Revela amor? Se não passar pelas 3 peneiras, cai fora, meu cara, cai fora, cai fora, cai fora. Então, eu sei que eu estou sendo visto agora por pessoas que estão usando o Facebook, e glória a Deus por isso. Agora, me pergunta você que usa o Facebook, se eu uso o Facebook. Pergunta para mim, pergunta. Pergunta se eu leio, se eu visualizo o que passa no Facebook. Pergunta para mim. Então, eu respeito você que usa o Facebook. Eu respeito você que usa o Facebook. E não recomendo que você deixe de usar. Eu só estou dizendo que há tanta porcaria nessas plataformas digitais, nessas redes sociais, que por causa do trabalho, eu uso o WhatsApp. Se não fosse por causa do trabalho, nem o WhatsApp eu usaria. E já que eu estou falando do WhatsApp, deixa eu dar uma segunda dica. Se você receber uma mensagem minha pedindo dinheiro para você, tenha certeza que o meu WhatsApp foi clonado. Porque eu nunca pedi dinheiro para ninguém. E se um dia eu precisar, eu vou fazer isso pessoalmente. Eu nunca vou fazer por WhatsApp. Então, se você receber uma mensagem minha, pedindo para você fazer um depósito, porque eu estou com um problema muito sério, a Miriam está morrendo, eu preciso de 3.000 para ela, não sei. Gente, golpe. Clonaram meu WhatsApp. Clonaram meu chip. Me avise o quanto antes e chame a polícia. Amém? Fechei a dica aí. Vamos para outra estratégia do inimigo. Número 5. Outra estratégia dele é a astúcia. Olha só. O que eles fizeram? Não estavam conseguindo de jeito nenhum. O que eles decidiram? Vamos se colocar à disposição para trabalhar. Aí vieram eles. Ô Neemias, deixa nós ajudar vocês. Olha que lindinho. Só que o Espírito de Deus revelou para Neemias. Neemias diz para eles, muito obrigado. E despede eles em paz. Neemias não aceitou. Por quê? Porque ele era um homem de oração. Ele era um homem de Deus. O Espírito Santo guiava ele. E ele viu que era uma armadilha para eles ficar mais pertinho. Ei, inimigo, quanto mais longe, melhor. Então a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele? Resistiu o diabo e ele? Então o foco não tem que estar no diabo. Sujeite-se a Deus e a vitória é nossa. O foco tem que estar em se sujeitar a Deus, porque se sujeitando a Deus, o diabo vai ter que correr. E quanto mais longe o inimigo está de nós, mais chance ele tem de errar a pedrada. Você entendeu ou não? O teu inimigo a 2 metros de distância de você, a chance dele acertar a tijolada é muito grande. Agora, a 200 metros, talvez o tijolo nem chegue perto de você. A 2 quilômetros, você não vai nem ver o inimigo jogando pedra em ti. Quanto mais longe do inimigo, melhor.
Amém? Então tem alguma coisa por aí escrita, não durma com o inimigo, ou dormindo com o inimigo. É um negócio assim, é uma coisa que tem por aí. 6. Outra estratégia. A segunda mais usada pelo reino das trevas. As ameaças. Eita, que o diabo gosta de ameaçar. Eita, que o diabo gosta de ameaçar. Certo? Então nós precisamos estar prontos para a guerra. Porque, como eu disse antes, só vou repetir, Deus não nos deu espírito de medo. Viu? Então, quando vier ameaça, e a ameaça vem, ela chega e vai chegar. Ou o diabo fala ele mesmo, ou ele manda um dos seus servos, ou ele usa alguém bem pertinho de você para revelar a ameaça. Mas ele vai fazer você saber da ameaça. A questão não é ser ameaçado ou não. A questão é como lidar com a ameaça. E eu já falei, só repito, é bom lidar com a ameaça como Davi lidou. O gigante começou a desprezar ele, o gigante começou a insinuar que ele ia virar o que é aquilo, e começou a fazer, e o Davi está focado. Ele não ouve o gigante, ele não vê o gigante. Ele só ouve o Espírito de Deus que está nele e ele só vê a glória de Deus que está diante dele. Aí deixa eu dizer mais uma coisa. E a recompensa. Porque quem não quer recompensa é medíocre, é idiota, é tolo e burro. Ai, pastor, para mim, você chegando no céu está bom, medíocre. A chance de você não chegar no céu é muito grande. Porque Deus quer dar. Então, eu tenho uma rotina em Cristo, porque eu amo Jesus. Mas eu tenho uma rotina em Cristo, porque eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu. Então Jesus diz, tem que orar. Pois não, senhor. Tem que ler, pois não, senhor. Tem que congregar, pois não, senhor. Tem que evangelizar, pois não, senhor. Tem que, tamo aí, eu quero morar no céu. Eu quero a recompensa. Você não quer, medíocre. Então Deus é galardoador, Deus é recompensador. Viu? Então, quando vier as ameaças, foca na recompensa, foca nas promessas de Deus. Não fica escutando ameaça, foca na promessa de Deus. Promessa de Deus, Deus tem promessa, Deus tem promessa. E enquanto não se cumprir, cantava o cantor, não morrerei. Eu não morrerei. Lembra disso? Ponto 3, porque a hora foi. 10h14. Ponto 3, o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Diga, o segredo da minha vitória. Como é que eles venceram? Bom, a gente já estudou em outras lições, e inclusive os textos estão aqui citados, né? Questão de vigilância, arma na mão, lombo cingido, a gente já leu inclusive o texto. A gente já estudou lá na lição 7 bastante sobre isso. A lição passada também, no seu bojo, tinha essas orientações. Mas o foco do pastor Eurico agora é oração. Certo? Ele cita aqui, nesse último ponto, que a estratégia de orar é a melhor estratégia para enfrentar tudo isso. Principalmente para quem quer realmente sair vencedor dessa batalha. Então, número 1, Neemias tinha certeza que ele foi chamado por Deus. O que Neemias disse? Ele disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Por que ele tinha essa certeza? Porque ele tinha certeza que a experiência que ele tinha tido lá atrás, longe de Jerusalém,
foi uma experiência com Deus quando ele estava orando e jejuando. Você lembra? Ele estava orando e jejuando, e o Senhor colocou um sentimento dentro do coração dele. Aí de repente vem o seu irmão, e ele pergunta: como é que estão os nossos irmãos? Como é que está Jerusalém? E quando o irmão dele diz como é que estava: meu pai. Aí ele veio uma gana dentro dele: não pode continuar assim. E aí ele vai servir o rei com um semblante caído. E o rei nunca tinha visto aquilo, pergunta para ele, ele abre o coração, Deus está no negócio, e aí vocês sabem a história. O rei libera ele recursos, cartas, tudo que ele precisava. Então, olha só, ele tinha certeza que era a vontade de Deus fazer o que estava fazendo. Você precisa ter essa certeza de que você está no centro da vontade de Deus. Você precisa ter a certeza de que você está no centro da vontade de Deus. Se você tiver essa segurança, o mar vai se agitar ao seu redor. O vento vai soprar contra o teu barquinho. Mas você sabe que a qualquer hora o Senhor vai trazer bonança. Por quê? Porque Jesus está no barco. Ele pode estar dormindo, mas se ele está no barco, descansa. Tenha fé, Jesus está no barco. Então o que eu preciso? Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso estar no centro da vontade dEle. Aí deixa se levantar, fica tranquilo. 2, a oração. Vamos dizer, Neemias era um homem de oração. Vamos dizer? Vamos dizer, eu preciso ser uma pessoa de oração. Vamos dizer? Quem está em casa diz depois de mim: eu preciso ser uma pessoa de oração. Por isso que o subponto 3 diz: Neemias era uma pessoa de oração. Subponto 3, devemos também orar. Eu preciso imitar Neemias. Eu preciso também ser uma pessoa de oração. E atenção, vai uma dica. Pessoas que oram pouco, ou quase nada, ou nada, fazem isso por causa do orgulho. Pessoas que não têm o hábito de orar, são extremamente orgulhosas. Diga depois de mim: oração é entrega. E soberbo não gosta de entregar. Sabe por quê? Porque o soberbo gosta de levar vantagem e dizer: fui eu. O humilde gosta de dizer: pela graça, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, acontece o que está acontecendo. Hoje de noite, eu não sei se vai dar tempo. Se der, eu abro um parênteses para dizer por que acontece tão pouca cura divina hoje. Soberba. Acontece um milagre, glória para o homem. Jesus curava e dizia: shh. E aí eles saíam contando: foi Jesus, foi Jesus. Então, infelizmente, hoje, se fizer uma oração e acontecer um milagre, pronto, acabou, a idolatria vai correr. E se você não tiver o coração blindado, você vai aceitar isso. E aí vem os escândalos. Então, meus irmãos, oração é entrega. E o nosso orgulho não gosta de entregar. Aí a gente fica lutando com as nossas armas, quando era só ir para a oração e entregar. Qual é a expressão bíblica? Lança. Você pensou em 1 Pedro 5, né? Mas eu pensei em Filipenses. Vamos para Filipenses? Você lembrou em 1 Pedro, e você está certo. 1 Pedro 5 e 7 é isso aí mesmo. Mas eu estava pensando em Filipenses. Filipenses 4. 6.
Não estejais inquietos por coisa... Ei, a oposição quer ver a gente perturbado, inquieto, agitado, com medo. Mas não andais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus e com muita... E aí o que vai vir sobre nós? Paz em meio à guerra. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ei, é paz em meio à guerra. Você está no meio do tiroteio, é míssil de tudo quanto é lado. Mas você está em paz por causa da oração, porque você aprendeu a entregar. Senhor, eu tenho problema aqui, mas eu entrego para ti. É por isso que bendito é o homem que confia no Senhor. E é por isso que é maldito a pessoa que confia em si mesma. Então o orgulhoso não ora. Ele fica lidando com as armas humanas, com a sua própria inteligência, com a força do seu braço. Ele fica esperneando e lutando, e lutando, e lutando, e vai só se quebrando, só cansando, só piorando. Quando bastava orar e entregar tudo para o Senhor. Então eu chego lá carregado na oração, chego carregado. E me levanto da oração com o fardo. Ei, deixa eu encerrar. Aleluia, eu preciso encerrar. Então olha só como é que eu quero encerrar. Eu quero encerrar com uma pergunta. Quem enfrentou mais oposição do que o Senhor Jesus? Você conhece alguém que enfrentou mais oposição do que Jesus? Então, gente, qual é o raciocínio? Se Jesus enfrentou oposição, quem sou eu para não enfrentar? Se o diabo teve coragem de se opor a Jesus, ele não vai ter coragem de se opor a mim. Então, meus irmãos, ninguém enfrentou mais oposição do que o Senhor Jesus. Como é que ele enfrentou a oposição? Diga com amor e firmeza. Assim Jesus enfrentava a oposição. Com amor, mas Quando ele teve que chamar de filho do diabo, ele chamou. Quando ele teve que chamar de hipócrita, ele chamou. Quando ele teve que chamar de raça de víbora, ele chamou. Quando ele teve que virar a mesa de cambista, ele virou. Com amor? Sim, mas ele virou. Porque tem gente que acha que em nome do amor, a gente tem que ficar suportando tudo. Eu sou cavalo, mas do Espírito Santo. Eu não sou cavalo de Satanás para ninguém montar em mim. Eu sou cavalo do Espírito Santo. O Espírito Santo monta em mim, toma a rédea e para cá, para lá, vai. O Espírito Santo. Tem cavalo de Satanás aqui? Vigia, o diabo quer montar em você. Para você ir se abaixando, se abaixando, se abaixando. Ei, Satanás, está amarrado. Não. Então, olha só, vou encerrar. Eu vou encerrar com Colossenses 3, 17, 23 a 25. Abre aí. Quando estiver aberto, quem está no tempo pode se levantar. Em casa, por favor, abra a sua Bíblia. E é o último texto que eu vou ler, e aqui nós vamos terminar. Eu teve um momento na escola que eu orei sobre discernimento. Quem lembra diz amém. Ok. Como eu posso discernir se eu estou do lado de Deus ou do lado do diabo? Como é que eu posso discernir se eu estou do lado de Deus ou do lado do diabo?
Colossenses 3:17 e 23 a 25 responde. Colossenses 3:17 diz: e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em quê? Fazei tudo em quê? Dando por ele graças a Deus Pai. Agora 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao, e não aos, 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Agora o 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Ei, como é que eu posso saber se eu estou do lado de Deus ou do lado do diabo? Quando eu pergunto, quando eu estou falando mal da liderança, eu estou fazendo isso em nome de Jesus? Quando eu estou me negando a trabalhar na igreja, eu estou fazendo isso pelo Senhor, para a glória dEle? Quando eu deixo de congregar, eu estou fazendo isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus? Quando eu deixo de contribuir financeiramente na igreja, eu estou fazendo isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus? Se diante dessas perguntas a resposta for não, você está do lado do diabo se fizer isso. Porque quem é que não quer ver a obra de Deus indo avante? É Deus ou o diabo? Quem é que não quer ver uma liderança forte e unida? É Deus ou o diabo? Quem é que não quer ver trabalhadores na igreja, se Jesus disse, orai para que haja mais trabalhadores? Quem é que não quer trabalhadores na igreja? É Deus ou o diabo? Quem é que não quer o povo congregando, se a Bíblia diz que não é para a gente deixar de congregar? É Deus ou o diabo? E do Senhor, fica em paz. Agora, se o que você está fazendo é para o teu nome aparecer, é porque você está feridinho, porque não é mais a estrelinha que brilhava, é porque você quer mais é que a igreja se lasque, é que você quer mais é que a obra de Deus se lasque, é que você mais quer que o pastor se lasque, tenha certeza que tem um espírito imundo na sua mente governando a sua vida. Como é que eu posso saber se eu estou do lado de Deus ou do lado do diabo? Colossenses 3:17 e 23 a 25. Tudo o que você fizer, faça em nome de Jesus e para a glória dEle. Se o que tu está fazendo, Jesus recebe para a glória dEle, meu querido, você está do lado dEle. Agora o que você está fazendo é pelos teus interesses, pelos teus conchavos. Você está fazendo isso por nepotismo, está fazendo isso para o teu nome. Tenha certeza que tem um capirotão aí, vamos cantar e depois vamos orar. Aleluia, aleluia, vamos louvar o Senhor com alegria. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, como Tu és maravilhoso. Aleluia, aleluia. Assim que luto as minhas guerras, assim que luto minhas guerras, oh meu Deus, assim que luto minhas guerras, é Senhor, assim que luto minhas guerras, oh Deus, assim que luto minhas guerras, declare, oh meu Deus, assim que luto minhas guerras, oh Deus, assim que luto minhas guerras, mais assim que luto minhas guerras, parece
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, Oh Espírito Santo, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus, Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. bem rapidinho, assim que luto minhas Parece guerras. que estou cercado, mas sou guardado por Vamos ti. lá, aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Vem ti. comigo. Assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas guerras. assim que luto minhas guerras. Para encerrar, parece que estou secando. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Pai, Pai de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado por estar estudando esta lição. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a verdade. E contra a verdade, Pai, nada prevalece. A mentira triunfa até que a verdade calce as botas. O dia que a verdade calça as botas, já era para a mentira e para os mentirosos. Por isso nós te agradecemos, Pai, porque amamos a Tua palavra. Amamos a Tua palavra. E por ela, o Senhor tem nos dado o escudo da fé. E por ela, o Senhor tem nos dado o capacete da salvação. E por ela, o Senhor tem nos dado a oração e tem escutado as nossas orações. E por ela, o Senhor tem nos dado calçar os pés no Evangelho da paz. E por ela, o Senhor tem nos dado a couraça da justiça. E por ela, o Senhor tem cingido os nossos lombos com a verdade. E por ela, nós vamos triunfar. Pai, eu não quero terminar essa oração sem te agradecer pelo anjo do Senhor que acampa ao nosso redor. Obrigado pelo anjo do Senhor. Ah, Senhor, se não fosse o anjo do Senhor. Ah, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia. Ah, Senhor, se não fosse a Tua graça, o Teu amor. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor. Por isso, Pai, nós entregamos. Mais uma vez nós entregamos a nossa vida, família, ministério, ansiedades, problemas, inimigos, afrontas, ameaças, calúnias, tudo, Senhor, tudo nós entregamos a Ti.
tudo nós deixamos aos teus pés. E descansamos, porque o gigante vai cair. 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 Essa é a certeza que nós temos, Pai, que o gigante vai cair. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo alcance dessa aula. Para a glória do Teu nome, Pai, eu desejo que essa aula alcance muita gente. Eu desejo que os meus irmãos tenham a inteligência de compartilhar esta aula com tantos quantos puderem. Que os meus irmãos tenham a inteligência de se inscrever no canal da igreja, de dar joinha no canal da igreja, de compartilhar as atividades da Devacaria em demonstração de amor, de lealdade e desejo de ver a Tua obra avançar, Pai. Por isso eu te agradeço por essa preciosa oportunidade. Em nome de Jesus. Louvo a Deus pelos irmãos e irmãs de Vacaria, de Caxias do Sul, Alvorada. Alvorada vai o nosso cheiro no coração da diaconisa Hélida e da sua família, irmã Maria, suas irmãs, seus cunhados, enfim. Vai o abraço. Novo Hamburgo, quem sabe o Nelson e outros irmãos ali de Novo Hamburgo, nosso abraço também. Beijo no coração. Nova Petrópolis, Porto Alegre, Sarandi, Carazinho, oh meu Deus, quanta gente, Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus a nossa escola. Tenham um ótimo domingo e à noite quero ver vocês aqui.